Olá, alunos e alunas. A gente está iniciando a aula de História. Eu sou a professora Cibele, 7º ano, aula 13. É uma aula de retomada de conteúdos. Então, a gente viu na aula anterior a Europa Medieval Cultura. Hoje a gente vai ver a Europa Medieval Política e Economia. Como eu sempre inicio todas as aulas, vamos aos objetivos da aula de hoje. Então, aqui, explicar o significado de modernidade e suas lógicas de inclusão e exclusão com base em uma concepção europeia. Compreender as questões políticas entre poder espiritual, que é um poder relacionado ao papado, à igreja, e o poder temporal, que é relacionado à monarquia, nobreza, e os reflexos na economia medieval. Então a gente vai entender um pouco as querelas que ocorreram, os conflitos que ocorreram entre igreja, e monarquia. Por que ocorriam esses conflitos? Por que o Papa queria um poder que não era dele? E por que os reis queriam também um poder que não lhes pertencia? Então a gente vai entender um pouco melhor como ocorreu isso no período medieval. Por quê? Porque a questão política ela está intimamente relacionada à sociedade europeia. Então aqui problematizando a aula. Ao longo da Idade Média iremos perceber a suave divisão entre os dois principais poderes políticos medievais, monarquia e igreja. Hoje buscaremos entender essa relação. Como é que se iniciou essa relação entre igreja e monarquia? Em que momento o Papa se tornou uma figura importante na vida de um rei? Que momento que a excomunhão pesava tanto em cima de um rei que ele tinha que se submeter à igreja? E até que ponto o poder do rei fazia frente ao poder do Papa? Então a gente vai entender melhor essas questões, tá? Aqui, o que as disputas entre papas e reis significou para a Idade Média? Como a economia medieval se estabelecia num sistema feudal de produção? A gente tem que lembrar que o sistema feudal de produção é um sistema baseado na subsistência. O que é subsistência? Se produz o que é necessário para o consumo do feudo. Eles não produziam para ter excedente de produção. Não era a lógica do feudalismo produzir para vender, para exportar. Não, a produção era destinada pro feudo. Só que lá no início da Idade Média a produção era muito baixa. Então as inovações tecnológicas no campo fizeram que houvesse um aumento da produção, mas em contrapartida também aumentou a população. O que não é muito bom, porque já que mesmo com as inovações tecnológicas, ainda não se tinha uma produção tão excedente que alimentasse todo o europeu. Então, a gente vai ter fome, vai ter miséria, vai ter doenças no período medieval. Tá aqui. Relembrando a aula anterior que a gente viu, O que a gente viu na aula anterior? Europa medieval, cultura. Então, aqui entre os séculos V e XV, a gente tem o período que é convencionado chamar Idade Média. Tinha como características básicas, pouca mobilidade social, porque a gente tem uma sociedade tripartida, clero, nobreza e restante da população, teocentrismo, Deus no centro de todas as ações do homem medieval, sistema econômico baseado na terra, feudo, que é o sistema feudalismo, sociedade tripartida, clero, nobreza e restante da população. Esse restante da população incluíam os burgueses. Por quê? Porque os burgueses também não eram nem nobres e nem pertenciam ao clero. É claro que a gente vai ter o ingresso de burgueses dentro do clero, como a gente vai ter também burgueses comprando título de nobreza. Mas isso não é uma regra, tá? É uma exceção. Então aqui a gente tem uma gravura representando a sociedade de ordens. Então aqui abaixo a gente tem os trabalhadores manuais, que são os camponeses. Aqui a gente tem os membros da igreja e aqui a gente tem os membros da nobreza. E aqui ao centro, Deus, o Deus Pantocrátor, que é aquele que senta no alto e tem um olhar fixo, severo e que observa todos os seus fiéis. Tá? Então, no início ali da Idade Média, a gente vai ter uma representação de um Deus Pantocrátor, aquele que julga, condena, aquele que está te vigiando 24 horas por dia. Com a virada do século XII e XIII, a gente vai ter uma mudança na figura desse Deus. Ele vai ser um Deus de amor, um Deus de apego, um Deus de acolhimento. Então muda a visão sobre Deus.
Por quê? Porque a gente vai começar a entrar no que a gente chama de pré-renascimento e posteriormente renascimento. Uma mudança de visão do homem sobre o seu tempo. Agora a gente vai para a atividade número 1. O que consiste a atividade número 1 de hoje? É para você colocar F de falso, V de verdadeiro nas sentenças. E a gente já volta com a correção. Então vamos à correção da atividade número 1. Como eu falei para vocês, né, vocês tinham que ver se a sentença era verdadeira ou falsa. Então vamos corrigir aqui juntos, né? Então a primeira sentença, na Idade Média havia uma sociedade igualitária? É falso, né? Era uma sociedade tripartida, onde o restante da população seriam o que a gente chamaria hoje de excluídos socialmente. Não tinham acesso a uma educação, não frequentavam universidades, né, ganhavam pouco, trabalhavam muito, pagavam, né, as obrigações feudais para o seu senhor. Então tinham várias restrições em relação a esse grupo. Então se há restrição em relação a qualquer grupo social, já não se trata de uma sociedade igualitária. A próxima sentença. Na Idade Média houve muitos conflitos entre a igreja e reis? Com certeza, como eu falei lá para vocês, né, que é o que a gente vai estudar hoje, que são as querelas, né, os conflitos entre papado e monarquia. Próxima sentença. A Idade Média não permitiu o florescimento de nada novo? Falso, né? A gente não viu na aula anterior sobre a Europa medieval, né, a descoberta do óculos, a criação dos óculos, dos vidros, dos livros, das universidades. Então, foi de grande florescimento intelectual e artístico. Próxima sentença. A sociedade medieval só possuía uma classe, a burguesia? Não. Ela era uma sociedade tripartida, né? Clero, nobreza e restante da população. No restante da população estava incluído a burguesia.
Próxima sentença. Na Idade Média, a sociedade era composta de 3 ordens ou estamentos. A mobilidade social era quase nula. Isso mesmo, a gente não pode dizer que era nula. Ela era quase nula, porque sempre na regra a gente tem a exceção. Então a gente tem casos dentro do período medieval de pessoas que ascenderam socialmente e vieram de classes inferiores, tá? A igreja regia de certa maneira a vida das pessoas, verdadeiro. E regia muito a vida das pessoas, inclusive de reis. Quando a gente for ver aqui os conflitos, a gente vai ver que chegou até um período medieval que tinha 2 papas. Um papa na França, em Avignon, e um papa em Roma. Por quê? Porque tinha uma disputa muito forte entre monarquia e papado. Política. Então agora a gente vai entrar num dos assuntos da nossa aula de hoje, a política, né? Os reis no início da Idade Média, eles eram todos cristãos. Então a gente tem lá o Império Romano, que vocês devem ter estudado em Antiguidade. Com a queda do Império Romano, a gente vai ter uma cristianização em massa, né, dentro da Europa, inclusive dos povos bárbaros que adentram dentro dessa Europa e formam os seus reinos. Então a gente vai ter lá a primeira conversão de Clovis, depois Carlos Magno, daí vai indo, né, cada vez mais os reis vão se cristianizando, vão reconhecendo que só existe um rei e vão abandonando os seus ritos pagãos, tá? Então a gente vai perceber isso aí. A partir da coroação de Carlos Magno no ano de 800, os reis assumem um papel de protetores da Igreja Católica Apostólica Romana. A partir desse momento está estabelecido um laço de fidelidade, que é uma característica do período medieval, né? Os laços de fidelidade entre os homens, né? O sistema de vassalagem, sucerania e vassalagem, que vocês já estudaram, né? Que perdura por quase toda a Idade Média na Europa. Tá? Aqui a gente tem um afresco, né, em parede, onde mostra a coroação de Carlos Magno pelo Papa Leão III. Né? Essa coroação ela é carregada de simbolismo. Por quê? Porque Carlos Magno vai ser o primeiro rei, né, que se deixa coroar por um Papa. Deixa que o Papa coloque a coroa em sua cabeça. Diga, a partir desse momento você é um filho da igreja. Então você vai proteger toda a cristandade e lutar contra os infiéis. A gente tem que pensar que no ano 800 a gente já tem os muçulmanos. O islamismo já é forte, principalmente na Península Ibérica. Né? A Península Ibérica vai passar um longo período da sua história, quase 1000 anos aí, dominada pelos muçulmanos. Então a gente tem que pensar que dentro dessa Europa cristã tem muçulmanos. Então o Carlos Magno vai se tornar o estandarte, né, a bandeira da igreja em luta contra os infiéis e, a partir desse momento, a figura sacralizada pelo Papa. Então há uma união igreja e monarquia. Tá? Aqui uma representação de Carlos Magno. Né? Esse daqui é uma pintura de Dürer, de óleo sobre tela, de 1512, então é bem posterior ao período de Carlos Magno, então não é uma pintura contemporânea a Carlos Magno. Né? Aqui Carlos Magno sendo coroado. Você já viu essa pintura de Carlos Magno? Sabe o que representa os símbolos na mão de Carlos Magno? A diadema, a espada, o que representa essa coroa, que é uma coroa que foi passada de geração para geração, então ela tem todo um peso de simbolismo, né? E Carlos Magno vai se tornar o primeiro imperador cristão, né? Então tem toda uma importância nessa figura. Então aqui a gente tem uma imagem de Carlos Magno, uma representação dele. Daí aqui, com a ligação entre igreja e monarquia, há uma separação de poderes. Agora a gente vai entender um pouco melhor o que é o poder temporal, que é um poder político de administração de um Estado, e o que é o poder espiritual, que é relacionado às questões de fé, religião. Então, esses poderes eles foram criados e separados justamente para evitar o conflito entre essas duas instituições, monarquia e igreja, para que uma não entrasse em disputa pelo território da outra. Então, o que é o poder temporal? Assuntos de interesse leigos, como administração, lei, ofícios, conflitos armados, expansão territorial, entre outros. Então, esse poder é dos monarcas, tá? Diz respeito à monarquia, à nobreza.
O poder espiritual, assuntos ligados à fé, extrema-unção, batismo, excomunhão, casamentos, disputas religiosas, né, sacralização de príncipes, reis, entre outros. Então, essa é uma função do clero. A igreja é que faz essas ações aqui. Tá? E a gente tem que pensar que no período medieval, a partir do século XII, a gente vai ter quase que a gente poderia chamar hoje de uma máfia de unções. A igreja cobrava tanto por certos serviços que ele não era acessível a todos. Então a igreja começou a acumular muito poder. E esse poder demasiado da igreja vai de encontro ao poder dos monarcas. Né? A gente vai ter ao longo da história papas que tinham mais poder do que reis. E o rei estava subordinado ao papa. Imagine um nobre, no auge da sua soberba, do seu poder, do seu prestígio junto às classes inferiores, ter que se submeter a um papa, por exemplo. Então, para eles, é uma questão muito, muito delicada. Só que como ele é um rei cristão, a partir do momento que ele sofre uma excomunhão, ele não é mais um rei, porque ele perde todos os seus súditos. Então, é uma linha tênue entre o papado e a monarquia. Então, sempre um dependia do outro. Era uma interdependência no período medieval. Tá? Isso é para vocês terem uma noção. Os bispos e cardeais, eles ganham tanta importância, né? Bispo de Reims, cardeal de Paris, que eles são o símbolo principal dentro das grandes cidades europeias. Muitas vezes, a pessoa que mora na cidade sabe o nome do cardeal, mas não sabe o nome do seu rei. De tão importante que essas figuras se tornaram. Tá? A nobreza, por seu lado, vive em conflitos de interesse com a igreja, cada vez mais poderosa. Estima-se que em meados do século XIII, a igreja na Europa detinha mais terras que muitos monarcas. Ela tinha tanto prestígio e poder que ela fazia frente a reis extremamente poderosos do mesmo período. Por quê? Porque quando uma pessoa ia falecer, por exemplo, ou achava que ia morrer, ela pedia para o padre, né, o pároco da cidade, venha me dar em extrema unção. Daí ele vinha, dava em extrema unção, ela já fazia um testamento, doando tudo que ela tinha para a igreja. Porque ela achava que essa era a maneira de conseguir a salvação de sua alma. Então a igreja, ela recebia muitas heranças. E heranças, não herancinhas pequenas, mas heranças gigantescas, feudos inteiros. Então a igreja começou a acumular muito poder no período medieval. E isso, é claro, levou a nobreza a se preocupar. Né? Por quê? Porque os reis também deixavam testamentos doando parte das suas heranças para a igreja. Então, a igreja se torna muito poderosa. Agora a gente vai para a atividade 2. A atividade 2 consiste em vocês verem qual é a sentença correta. E a gente já volta com a correção.
Então vamos à correção da atividade 2. Sobre a Idade Média, é correto afirmar que vocês tinham que escolher uma das sentenças. E a resposta certa é a C. Os reis no início da Idade Média eram cristãos, mas não havia ainda uma sacralização da imagem. Essa sacralização não existe entre o século V até o século VIII, que é a coroação de Carlos Magno, tá? Fim do VIII. Então, é a coroação de Carlos Magno que faz essa ligação direta, tá? Entre a igreja e a monarquia. Atividade 3. Na atividade 3, você, aluno, aluna, vão copiar as duas questõezinhas no caderno. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem. Daí, na sequência, eu coloco o texto, que também dou um tempo para que vocês façam a leitura, respondam e na outra sequência a gente já volta respondendo juntos.
Então, vamos à correção da nossa atividade. Então, eu dei um tempinho para vocês copiarem as questões, um tempo para vocês lerem o texto e agora a gente vai fazer juntos aí, aqueles que conseguiram fazer nesse tempo, já fazem a correção. Segundo o autor, como era a cidade medieval? O autor, né, é Por Amor às Cidades, que é uma obra do Jacques Le Goff, né? A cidade, na Idade Média, é uma sociedade abundante, concentrada em um pequeno espaço, um lugar de produção e de trocas em que se mesclam artesanato e comércio alimentado por uma economia monetária. Então ele está falando que nesse espaço das cidades, que é quase um feudo murado, você encontra de tudo. Desde a produção manual, o comércio, os burgueses, a nobreza, o clero, então ele é extremamente fomentado, tá? O que concentra as cidades medievais? Ela concentra também prazeres, né? Das festas, os diálogos de rua, as tabernas, escolas, igrejas e os cemitérios, né? Toda boa cidade medieval que se preza tem um cemitério. Só que as pessoas mais importantes da cidade têm um lugarzinho dentro da catedral, dentro da igreja principal da cidade, a igreja matriz. Tá? Então, os nobres, as pessoas importantes, elas têm lá o seu localzinho específico. Já o restante da população no cemitério comum. Né? No período medieval também tem a questão, né, que não eram todos enterrados dentro do cemitério. Judeus, lado de fora do cemitério. Suicidas, lado de fora do cemitério. Leprosos, lado de fora do cemitério. Então, há uma divisão até nos cemitérios medievais. Atividade 4. Atividade 4 é para você buscar o item incorreto. Então, vocês vão ver qual das alternativas não está correta. E já na sequência a gente vem com a correção. Então, vamos à correção da atividade. Vocês tinham que buscar o item incorreto. E a afirmativa incorreta é a letra A.
tanto reis como papas tinham uma relação de mútua parceria e aceitação. Claro que não, né? Era uma disputa constante pelo poder, né? Um queria o poder do outro e um não queria abrir mão do seu poder. Então, é uma querela e um conflito que dura quase todo o período medieval. Tá? E daí vocês tinham que justificar também a questão, né? Sempre quando a gente faz a incorreta, vem a justificativa. A igreja, representada pela figura do Papa, depois da coroação de Carlos Magno, que é o ano de 800, ganha gradual poder na esfera social, né? E se torna, ao longo da Idade Média e no início da Idade Moderna, uma constante razão de conflitos célebres entre papas, né, e reis, como, por exemplo, o Papa Bonifácio VIII, né, da Una Sanctum, que é uma bula que ele faz, aonde ele diz que o poder dele é superior ao poder do Felipe o Belo, e é claro que Felipe o Belo não aceitou, que era o monarca francês, e ele vai acabar criando ali, né, uma época em que a gente tem 2 papados aí. Então, essas querelas, elas vão muito à frente. A gente também tem a questão do Gregório VII, que faz a Dictatus Papae, que são as sentenças falando do direito do Papa. E o direito do Papa é maior que o direito do rei. E aí, né, sempre assim. Como os papas têm um saber intelectual maior, uma erudição maior do que os reis, eles vão fazer bulas, vão fazer encíclicas, vão fazer cartas, tratados, defendendo o seu posicionamento. O primeiro papa a fazer um posicionamento contrário ao imperador é Gelásio I, quando ele faz na luta de Gládios, onde ele fala que existem 2 espadas, e ele divide esse poder que a gente acabou de ver, temporal e espiritual. Tá? Então essa relação se mantém ao longo de todo o período medieval aí que a gente acompanha. A economia na Europa medieval, né, que é outro tema da aula de hoje. A gente viu a política, agora vamos ver um pouquinho da economia. A economia na Europa medieval estava centrada, né, numa produção agrícola, porque eram os feudos, entre os séculos 9 e 12, e a partir do século 13, com as inovações no campo, a gente vai ter o êxodo rural, que é a saída do campo em direção às cidades, né? A gente vai ter a montagem das corporações de ofício, de artesanato, de ferreiro, né, e de várias outras funções. As cidades começam a se desenvolver com as universidades, que vão fomentar as feiras medievais e um aumento gradativo da classe burguesa. A burguesia começa a aparecer no cenário medieval, na virada ali do século IX para o século XII, assim vai. Tá? Aqui o ofício de ferreiro. Então aqui a gente tem um vitral. Vocês sabem que o vidro é uma criação medieval que a gente viu na aula anterior. Um vitral, é um vitral da Catedral de Chartres, né, ilustrando um ferreiro aplicando uma ferradura no cavalo. Então, dentro das catedrais, era muito comum as pessoas serem disciplinadas através de vitrais ou de iconografias, ou afrescos de parede. Então, aquele fiel que era iletrado entrava dentro da igreja, olhava e já achava que estava na casa de Deus. Né? Aquela cúpula lá em cima, aquelas pinturas maravilhosas, aquele monte de afrescos nas paredes. Daí olhava os vitrais contando cenas do cotidiano medieval, para a igreja, para a nobreza, para o restante da população. Então a pessoa que entrava dentro de uma catedral dessa ficava tão surpresa que ela saía de lá mais fiel. Meu Deus, é Deus que fez o homem fazer isso, porque é maravilhoso. E era assim que pensava o homem medieval, né? Tanto é que até hoje a gente que vai visitar qualquer uma dessas catedrais, a gente fica espantado, a gente fica impressionado com a beleza. Imagine uma pessoa no século IX, no século X, no século XI, sem internet, sem televisão, sem rádio, sem luz elétrica, sem rede de esgoto, sem água encanada, se deparar com uma beleza dessa. Daí você já tem uma noção e uma ideia, né? Então aqui a gente tem um dos vitrais da catedral, mostrando uma das funções da nossa, né, da sociedade medieval. Tá? Aqui a gente tem outro vitral na mesma catedral de Chartres, que é localizada no noroeste da França, né, que é uma catedral bem importante, onde você vê vários vitrais relacionados ao cotidiano da sociedade medieval. Então a gente vê aqui um homem diante de um padre, um cavaleiro fazendo uma disputa ou uma festa, né? Aqui nobres conversando, membros da igreja. Então você vai ver, ó, dormindo e sonhando com o ideal de cavaleiro. Então era uma doutrinação muito grande no período medieval. Por que tinha essa doutrinação? Para que o restante da população não se rebelasse. Você aceita a sua condição, que Deus vai te reservar
o teu lugarzinho no céu. Se você se rebela contra isso, que é a vontade de Deus, o que vai acontecer com você? Então, o homem medieval tinha muito medo de uma punição divina. Então, ele aceitava e ele se submetia a essa sociedade extremamente excludente. Tá? Aqui a gente tem uma feira medieval, uma representação da feira medieval, né? Então você vê algumas semelhanças com as feiras de hoje, as bancas montadas, né? Os feirantes oferecendo a sua mercadoria, os transuentes passando, vindo, andando, né? As pessoas ofertando seus produtos, um lugar extremamente efetivo, extremamente fervilhante de pessoas, de ideias, de vários ofícios. Assim eram as feiras medievais. E geralmente num espaço maior, né? Numa praça, num centro. Hoje as feiras, elas são geralmente em ruas ou alguma praça de frente a alguma igreja, se faz as feirinhas também, né? A gente não tem aqui na nossa cidade de Curitiba a feirinha do Largo da Ordem? São vários ofícios lá, quem já pôde visitar viu. Você vê vários trabalhos manuais, várias feiras, né? Várias bancas de artesanato. Aqui também ocorriam isso. Então, há semelhanças, sim, né? A grande parte das cidades medievais se localizavam em terras de condes, duques ou bispos. Para que os moradores tivessem, né, mais liberdade, eles pagavam impostos e prestavam serviços gratuitos. Tá? Então, era uma subordinação muito grande mesmo dentro das cidades. Para conseguirem sua autonomia, os habitantes das cidades, artesãos, comerciantes, começaram a comprar as cartas de franquia, que davam liberdade para que eles comercializassem em qualquer lugar da cidade, como também eles fossem de uma cidade para outra. Tá? Aqui, ó, vamos ver agora uma fala do Boulos, que é do livro didático de vocês. Em muitas cidades medievais, uma pessoa só podia trabalhar em um ofício se pertencesse a uma corporação de ofício. Isto é, uma associação de profissionais que tivessem o mesmo ramo de atividade. Tá? As corporações de ofício protegiam seus associados. Então a gente pode pensar que as corporações de ofício são muito parecidos com os nossos sindicatos de hoje, onde as pessoas de um mesmo ramo de produção se associam, né, e tem ali a defesa dos seus direitos. Tá? Então, as corporações de ofício protegiam seus associados contra a concorrência, os amparavam na velhice, na doença. Haviam duas modalidades de corporações de ofício, a de comerciantes e as de artesão. As de artesão geralmente estavam ligadas até a pintura, escultura, fora ofício de ferreiro, né, de carpinteiro e outras coisas. Tá? Já as de comerciante estavam relacionados basicamente à burguesia. Então eles se amparavam mutuamente para que eles pudessem conseguir mais direitos nessa sociedade tripartida. Tá? Agora a gente vai para a atividade 5, onde você tem que ver a alternativa incorreta e justificar a sua escolha. Quer dizer, você tem que arrumar a alternativa, deixá-la correta. E a gente já volta.
Então vamos para a correção da nossa atividade. Vocês tinham que escolher a alternativa incorreta e justificar. E a incorreta é a letra D. As cidades medievais não apresentavam nenhum dos problemas das cidades atuais? Claro que apresentavam, né? Inclusive, acho que até mais problemas do que as cidades atuais. As cidades medievais apresentavam vários problemas semelhantes às cidades de hoje, como acúmulo de lixo, insegurança à noite, falta de iluminação, até porque a iluminação era feita com velas, né? Então eles não tinham um sistema de iluminação eficiente. Ainda tinha a questão do lixo, né? Tudo que eles produziam de lixo, eles jogavam pela janela, eles não tinham um local adequado para fazer o descarte do lixo, o que fazia o quê? A proliferação de ratos, baratas, que traziam doenças, né, e que prejudicavam a população das cidades. Atividade 6. Agora sobre política e economia na Idade Média. Qual é a sentença correta? Então você vai dar uma lidinha, escolher a sentença e a gente já volta com a correção.
Então a gente está voltando para fazer a correção da atividade 6, vocês sabem que a gente está na reta final da nossa aula, porque eu já venho com as considerações sobre a aula. Não esqueçam de ir no link do Classroom, confirmar a presença na aula de hoje. Espero que vocês tenham acompanhado toda a aula e que ela tenha sido proveitosa para vocês, alunos. Sobre as atividades da aula, quem não conseguiu pegar, vocês têm acesso também no Classroom às atividades suplementares e vocês também podem buscar aquele pacote de atividades no colégio de vocês, que daí vai ser determinado pelos pedagogos o dia da devolução. Tá? Então vocês fiquem atentos a tudo isso aí, sempre indo no link do Classroom e confirmando a presença na aula. É importantíssimo isso para vocês, alunos. Então vamos à correção da atividade 6. A correta é a letra B. Né? As corporações de ofício protegiam seus associados contra a concorrência e os amparavam na velhice e na doença, que é mais ou menos o que fazem os sindicatos de hoje em dia. Né? O que é um sindicato? Ele é um agrupamento de pessoas que realizam o mesmo ofício ou que têm o mesmo interesse comercial. Então, defende os seus direitos junto aos outros, como também te dá algum amparo legal caso alguma injustiça ocorra em relação ao seu trabalho. Então, considerações sobre a aula de hoje. Essa aula de hoje, que é a aula 13, foi uma aula de retomada sobre a Europa medieval. A 12 também foi uma aula de retomada sobre a Europa medieval. Na primeira aula, que é a aula 12, a gente viu a cultura e hoje a gente viu um pouquinho de economia e política. Eu parto do pressuposto que vocês já viram isso. Então, é mais um relembrar para vocês, né? É mais uma retomada mesmo de conteúdos. Então, na aula de hoje, a gente viu um pouco mais sobre a política e economia na Europa medieval. Compreendemos melhor a importância dos burgueses e sua dinâmica, né, nas feiras, nas associações, nas corporações de ofício, bem como analisamos a relação entre papado e monarquia. Então, eu expliquei bem ali para vocês a questão de qual é o poder espiritual, qual é o poder temporal. Eu aguardo vocês para a próxima aula. Como sempre, aqui tem uma bibliografia de apoio para vocês, né? São livros que trabalham história medieval. Né? Então a gente vai ter alguns autores aí para que vocês possam trabalhar. Esse daqui é um livro só de fontes medievais, são vários extratos de fontes medievais. Então é para você ver como era a escrita da época, o que eles pensavam no período que estava acontecendo determinada coisa. Então é bem interessante. E eu aguardo vocês para a próxima aula de História.